Você já ouviu falar na história dos 4 amigos de Samuel Mariano? Os 4 obreiros mais fiéis ao Megastar? O último, olha, é de doer na alma. É exatamente isso que nós vamos abordar nesse conteúdo. Então, vai vendo? Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Inscrito ungido maroto sobrenatural já tá ligado. O like maroto, sininho badalado e conteúdo compartilhado no início da labareda. Não se esqueça também que você precisa de utensílios ungidos. Então, pegue a sua água consagrada em cima da tela fininha, sua dose de café ungido e vem com baixinho. Bora! Família, antes de começar aqui esse conteúdo que eu vou mostrar imagens e relatos pesados, quero deixar muito bem claro que estas informações não vieram das pessoas que eu vou citar. E caso Samuel Mariano venha dizer que é mentira, eu quero ver ele provar que isto é mentira. Agora sim, vamos para a labareda. Estas histórias acontecem em paralelo com muitas coisas que eu já comentei aqui no canal André Carpano, na playlist Samuel Mariano, e algumas delas estão também interligadas, onde se referem a 4 obreiros do ministério Assembleia de Deus Brás, Paraíba, que são eles: o evangelista Maurício, pastor Rafael, pastor Alexandre e o pastor Clodoaldo. E olha, por incrível que pareça, a Assembleia de Deus Brás, Paraíba é a primeira Assembleia de Deus onde Satanás é proibido de entrar nela. Vocês vão entender o porquê. Quem é inscrito assíduo aqui no canal André Carpano vai se recordar de uns áudios onde eu mostrei aqui que foram vazados, onde Samuel Mariano fazia questão de chamar a atenção de um dos seus funcionários, que seria o Maicon. Vocês se recordam desse áudio? Recordam dessas histórias? Bom, para quem não assistiu, vou deixar o card aqui em cima. São 3 vídeos onde eu mostro os áudios de Samuel Mariano, olha, dando uma bronca, mas uma bronca lascada no funcionário dele, que era obreiro, né? E por sua vez tinha que fazer além do ofício de obreiro. E ó, muita hora nessa calma que o Michael não tem nada a ver com esse tipo de obra. Porém, existe um detalhe de suma importância. O Michael era muito chamado a atenção e era comparado justamente com o evangelista Maurício, uma pessoa da qual eu não tenho o que dizer mal dele. Não, pelo contrário. E por ele ser fiel a Samuel Mariano, acabou entrando em maus lençóis. O evangelista Maurício foi alguém que foi tão fiel a Samuel Mariano que seguiu cegamente as suas ordens, abandonando tudo para trás, foi fazer a obra onde? Lá em Quinjingue, no meio do mato, no meio do sertão da Bahia. Chegando lá, viu que a coisa não era nada fácil. O que o evangelista fez? Acabou arrumando um emprego de porteiro. Porém, como Samuel Mariano é alguém de uma larábia muito boa, fez com que ele desistisse da profissão. Porém, como ele não aguentou a bomba, não aguentou o tranco de viver lá sem ter pelo menos recursos e nem ajuda, ele acabou desistindo da obra. Samuel Mariano, fala que é mentira minha. Faz um vídeo aí falando que é mentira minha e mostra o evangelista na obra agora. Faz isso que eu quero ver. Mostra um vídeo, o Maurício contigo na obra agora. Você falando, olha, ele tá comigo aqui na obra e tal. Faz isso que aí eu faço questão de me retratar aqui. Faz que eu quero ver? Bom, vamos então para o segundo amigo. E esse aqui tem, além de uma amizade, um interesse a mais. Porque ele não era um qualquer, ele não era alguém que chegou assim do zero. Ele já tinha, digamos que, um certo pedigree. E quem é esse amigo? O pastor Rafael. Se liga na caminhada. O pastor Rafael é um jovem pastor da igreja ADCR, cujo presidente era ninguém menos Ildebrando Soares. Se recordam da treta, né? Então, ele acabou saindo da instituição com sua igreja e membros e foi direto para a ADBrás. No começo era tudo mil maravilhas, porque foi colocado em um pedestal pelo próprio Mariano.
pois, é lógico, Mariano queria mostrar que o povo da DCR estava indo para ele. O que ele não imaginava era que o pastor Rafael era muito popular, muito querido pela sua congregação e era alguém muito bem tratado, muito bem quisto. Sua esposa sempre à frente dos trabalhos das irmãs e a igreja era realmente uma bênção. Mariano, vendo sua popularidade começando a crescer, começou a falar muito mal do pastor Rafael. Coisa comum, pois ele fala de todos os pastores que têm um certo destaque. Um verdadeiro língua de chicote de aço, assim ele é conhecido entre alguns fiéis da instituição. Eles alugaram uma antiga boate para as reformas. Dado certo momento, a igreja já destelhada, Samuel Mariano deixou o pastor Rafael totalmente na mão e disse que não iria mexer em absolutamente nada. Os irmãos foram cultuar do lado de fora da boate. E o que ele não imaginava iria acontecer. No mês que estourou o escândalo do adultério virtual de Samuel Mariano, o pastor Rafael se desligou do Madureira e abriu um ministério próprio. Ele está lá firme e forte, pois os seus membros o seguem. Bom, pelo menos esse segundo amigo aí, nós vemos que ele saiu mais tranquilo. Teve pelo menos o apoio das ovelhas e conseguiu abrir o seu ministério. E pelo que eu vejo nessa história, até o presente momento, é o único que se saiu bem. O resto, olha, foi difícil a situação. Aliás, não foi o único que se deu, digamos que bem, não. Tem mais um, o pastor Alexandre. O pastor Alexandre passou por maus lençóis também lá na igreja com Mariano. Quando o Pilar foi para Campina Grande, o pastor Alexandre saiu e abriu o próprio ministério lá no Pilar, onde já é muito bem conhecido. E peraí que a história do pastor Alexandre tem, digamos que, uma interatividade com o pastor ou o amigo mais fiel de Samuel Mariano, aquele obreiro que foi, digamos que, mais castigado pelo astro Megastar. Pois é, meu amigo, se você está preparado para uma história triste e comovente, se prepare porque agora vai arrupiar os cabelos do sovaco. Com exceção do evangelista Maurício, esses 3 pastores amigos dele, incluindo o último que eu vou citar agora, são pessoas que trabalham com o processo de libertação. São pastores que costumam, e têm por hábito, levar uma vida de jejum e oração, se consagrarem bastante. E esse aqui, em especial, o pastor Clodoaldo, era alguém que se dedicava de uma forma, digamos que com uma maior ênfase. Algumas pessoas chegavam até a olhar para ele de uma outra forma, vendo que ele obedecia cegamente, chamavam ele até de puxa-saco. Bom, como eu disse, a história do pastor Alexandre e do pastor Clodoaldo são correlacionadas. O pastor Alexandre e o pastor Clodoaldo foram convidados para trabalhar de pedreiro nas obras da igreja de Mariano. A princípio, o combinado foi 200 a 250 reais por semana em média do seu serviço. Coisa que eu nunca vi. Pedreiros trabalhando e ganhando por semana 200 a 250 reais. Nunca vi isso na minha vida. Pelo menos aqui onde eu moro, eu acho que um pedreiro ganha em média entre 150 a 200 por dia. Nunca vi isso. Só nas conversas de Mariano você encontra uma coisa dessa. O combinado a princípio foi cumprido nos 2 primeiros meses, mas ambos continuaram com as obras lá das igrejas durante o período. Para vocês terem ideia, houve um tempo que quem sustentou a casa do pastor Alexandre foi a própria esposa, a missionária Isabela, com os seus trabalhos de cabeleireira, pois se fossem depender das migalhas que Samuel Mariano prometeu, iriam passar fome. Tendo em vista que o pastor Alexandre quanto o pastor Clodoaldo, ambos têm filhos pequenos, menores de 11 anos. E um detalhe que eu não posso deixar de citar aqui, o evangelista que eu citei lá, o primeiro amigo dele, tem 2 filhos e Mariano nunca se importou com isso. Aí depois vem querer arrecadar dinheiro para a carreta Buracão, falando que é para sustentar missionários. Mariano, faz um vídeo mostrando que você está sustentando os missionários, dando a comida para eles, o sustento e pagando mensalmente o salário deles. Eu gostaria que tu fizesse isso,
prova para nós, um desafio, Mariana. Voltando aqui. O pastor Clodoaldo, por diversas vezes, passou por necessidades e ao extremo de não ter nem mal o que comer. Roupas e calçados sempre foram socorridos por alguns irmãos, amigos e até pastores. Para vocês terem ideia, o pastor Clodoaldo foi convidado a assumir a igreja de Distrito Mecânico. E olha, agora o negócio começa a dar um choque. Sério, daqui para frente começa a ficar mais tensa a história. Eles foram para um ponto e logo depois foram convidados a se retirarem. Por quê? O Samuel Mariano, como sempre, não honrou com seus compromissos financeiros. O dono do ponto acabou pedindo o ponto, ou seja, estava com medo de tomar um calote ungido à lá Valdemiro Santiago. O pastor Clodoaldo foi para uma igreja que não tinha paredes no fundo e que dava de frente para um terreno baldio. Ou melhor, o fundo da igreja se deparava com um terreno baldio. Aí você tem ideia do relaxo do astro Megastar. E para que você não diga que é mentira minha, dá uma espiada nessa imagem aí. Aí o Megastar da música gospel aparece depois em vídeos comprando perfumes de R$1.000 para sua esposa, passeando no shopping, dando a conotação de que aquilo era a última coisa que ele iria comprar para pôr no carrinho de despesa. Mas tudo bem, vamos prosseguir aqui com a história. Além da igreja não ter o fundo e ser, digamos que no fundo dela, um terreno baldio, a parede lateral foi condenada por um engenheiro na época que estava congregando na igreja. Porém, o Samuel Mariano, você sabe, né? Aquele jeito dele, né? Cheio da razão, um homem que sabe mais do que todo mundo, um mestre de obras, acabou falando que não era para quebrar a parede nem nada do tipo, apenas rebocar, porque ele é formado em engenharia. O pastor Clodoaldo começou esse trabalho lá no Distrito Mecânico. Um ponto que é válido ressaltar é que é um bairro extremamente perigoso, totalmente dominado pelos narcos. Nisso, o trabalho da Adebras do Distrito Mecânico, por incrível que pareça, foi crescendo, sendo abençoado por Deus. Foram feitas várias reformas e sucedeu que o Samuel Mariano mais detesta, a coisa que ele tem mais pavor. O pastor local se tornou muito mais querido e influente do que o astro Megastar. Sucedeu, pois, que, belo dia, o pastor Clodoaldo teve que ir para São Paulo, sua terra natal. Sua esposa, então, ficou na direção do trabalho, a pastora Aline. O astro Megastar apareceu lá do nada na instituição. Começou a querer mexer na obra da igreja, a qual, até então, ele não dava muita atenção. Porque, sabe, né? A arrecadação lá era muito baixa e os irmãos super humildes. Tentou então colocar alguém lá para substituir o pastor Clodoaldo, desrespeitando a pastora que estava no local ali, no lugar do seu marido. E foi um verdadeiro caos. Quando o pastor Clodoaldo voltou então de São Paulo, o astro Megastar, com toda a sua conversa muito mole e chavequeira, por incrível que pareça, acabou convencendo o pastor Clodoaldo, e ele acabou ficando na congregação. Tudo isso porque o outro pastor não aguentou o tranco do lugar. Sabe aquela coisa típica quando o cara pensa que dá conta do trabalho, mas quando chega lá, pensando que vai chegar numa igreja chique, luxuosa, com pessoas, e não é nada daquilo, o cara queima o chão. Mas vocês sabem que Mariano é Mariano, né? E segura o chapéu que agora vem um negócio terrível. Um belo dia, o pastor Clodoaldo chegou na congregação e quem estava lá? O astro Megastar com sua banda. Ele dirigiu o culto e, por incrível que pareça, ignorou o pastor Clodoaldo. Fingiu que ele não era nada. Coisa que ele faz muito bem com seus obreiros. Trata feito lixo. Principalmente aqueles que dependem dele financeiramente e também da igreja sede. Acho que faz bem pelo ego doentio do Megastar. O pastor Clodoaldo foi tentar conversar com o astro, porém o astro falou que não queria conversar com o Clodoaldo e deixou ele falando sozinho. Na mesma noite, ele pessoalmente excluiu a pastora Aline dos grupos da igreja, assim também como o pastor Clodoaldo.
uma ingratidão devido à pastora Aline fazer algo a mais. E olha, esse detalhe aqui é revoltante. Não, isso daqui é revoltante mesmo. A pastora Aline, por incrível que pareça, trabalhava quase como uma escrava. E onde? À noite tinha que trabalhar na casa deles. E diga-se de passagem que recebia muito mal. Por incrível que pareça, além de ela ter que trabalhar em horários assim conturbados, não tinha horário para sair. A família Mariano se aproveita das irmãs que trabalham na casa deles. Pagam pouco, não pagam na data certa e as irmãs trabalham muito além do que é o normal. Um fato revoltante foi o dia em que o pastor Clodoaldo pediu ajuda para a igreja para que dessem ou pagassem, melhor dizendo, o seu salário. Porque tanto ele quanto seus filhos estavam passando por uma dificuldade extrema. Os filhos do pastor Clodoaldo não tinham ao menos calçados para irem à igreja. Já o astro Megastar prometeu ao pastor Clodoaldo que levaria eles no shopping para comprar roupas, sapatos, tanto para ele quanto para as crianças irem ao culto da virada. Porém, mais uma vez ele não cumpriu a sua promessa. Os meninos foram de chinelo de dedo para o culto. Quando o astro então decidia pagar o pastor, fazia ele esperar até 2 horas da manhã para poder receber o seu dinheiro. As crianças dentro da igreja já estavam pelos cantos dormindo. Já a pastora Aline tinha dias que ficava às 23 horas ou até mesmo 1 hora da manhã, arrumando comida para o pessoal que vivia enfurnado da casa do Mariano. A missionária Silvana, esposa do pastor Eduardo, também foi muito explorada dentro desta igreja. Essa missionária Silvana mal tinha se recuperado da coronga chinesa e já teve que voltar a trabalhar, porque nem direito à folga o astro lhe deu. De acordo com fiéis, eles não registram as irmãs que trabalham lá na residência e não pagam um valor de forma indevida. Família, por incrível que pareça, esses amigos do pastor Samuel Mariano, o astro Megastar, esses 3 últimos que eu citei, são pessoas que trabalham na área da libertação. Samuel Mariano não gosta disso e fez questão de perseguir de uma forma exacerbada esses 3 pastores, colocando o cabresto, proibindo algumas coisas que eles faziam. Bom, a Assembleia de Deus tem por tradição ter profecias, revelações, independente se você ou eu concordamos com isso, mas faz parte da doutrina. E Mariano, de forma alguma, aceitava isso. Não gostava, não permitia e sempre cortava todos que faziam profecias e revelações. Existem pessoas que falam que o pastor Clodoaldo tinha por hábito fazer algumas campanhas de jejum e oração onde ele estendia até 15 dias. E o astro não gostava disso. Além desses pastores serem pessoas que acabavam chamando a atenção, lógico, pelo seu jeito excepcional e carismático, também chamava a atenção pelo fato de que o astro deixava eles de lado, não cumprindo com suas obrigações e muito menos honrando seus compromissos. Nenhum desses que eu citei nesse vídeo fazem parte da congregação, todos estão em outros ministérios ou então procurando algum canto para ficar, e o astro Megastar age como se nada tivesse acontecido, pedindo dinheiro para os missionários, para os pastores, porém ele não cumpre com o que promete. E mais uma vez eu venho aqui desafiar o astro Megastar. Pega esses 4 obreiros que eu mostrei aqui nesse vídeo e faz um vídeo com eles, Mariano, para não ficar feio para tu, tá bom? Enfim, família, foram esses então os 4 amigos de Samuel Mariano, onde o último tem uma história de doer na alma. Se gostou, não esquece o like maroto, a sua opinião e, lógico, o compartilhamento. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui!